Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e com esse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas dicas sobre a determinação de elétrons da camada de valência, tá? Isso é muito importante quando a gente está falando de ligação covalente, quando eu vou desenhar a estrutura de Lewis e posteriormente conseguir determinar a geometria da molécula, tá? Então eu estou representando aqui uma parte da tabela periódica, apenas os elementos representativos, não estou mostrando os elementos de transição nem externa nem interna, tá? Apenas o bloco S e o bloco P, sendo que essa linha vermelha mostra mais ou menos a divisão entre metais e ametais, que é importante na nossa discussão, tá? Escolhi algumas letras aleatórias para representar todos os elementos da família, tá? Tentei escolher algumas letras que não existe elemento químico com apenas uma dessas letras, tá? Tentei escolher de maneira aleatória para representar a família como um todo. Lembra que quando a tabela periódica foi organizada, os elementos que pertencem à mesma família ou grupo, eles possuem propriedades químicas semelhantes, ou seja, o fato deles terem a distribuição eletrônica muito parecido é que determina essas propriedades químicas semelhantes, que na verdade é o modo como eles fazem ligação, tá? E essa distribuição eletrônica parecida, ela é muito evidente na camada de valência, que é a última camada do átomo, tá? Então, vamos olhar aqui na família 1A, se você fizer distribuição eletrônica, você vai perceber que ele tem apenas um elétron na camada de valência. Vou representar esse pontinho pelo elétron da camada de valência, tá? O único elemento químico interessante para a gente da família 1A nessa discussão é o hidrogênio, que fica aqui nessa posição, porque os outros elementos são metálicos, certo? Então, eles predominantemente podem fazer ligação iônica ou metálica e não serve para a nossa discussão da ligação covalente. Mas o hidrogênio não é metal e está alocado na família 1A, portanto, ele tem apenas um elétron, e quando ele faz uma outra ligação covalente, né? Aliás, a única ligação covalente que ele faz, ele consegue se estabilizar com 2 elétrons apenas, tá? Na família 2A, todos os meus elementos são metálicos e todos eles têm a característica de ter 2 elétrons na camada de valência. Porém, o berílio, que fica exatamente nessa posição que eu estou indicando, ele consegue fazer ligação covalente com o hidrogênio, embora ele seja um metal. Isso é uma exceção porque acontece hibridização de orbitais ou hibridação de orbitais, tá? Então, ele consegue se estabilizar com 2 elétrons, por isso que ele faz 2 ligações com 2 hidrogênios, né? Uma ligação simples com cada um dos hidrogênios. Pulando o nosso bloco de transição, nosso bloco D, eu tenho a família 3A ou família 13, que tem 3 elétrons na camada de valência. Aqui a nossa discussão fica mais, faz mais sentido apenas para o boro, que fica exatamente nessa posição. Por quê? Porque o boro é um ametal e essa discussão vale para a ligação covalente, que geralmente ocorre entre elementos ametálicos ou hidrogênio. Os elementos que estão aqui para baixo são metais, vão fazer outro tipo de ligação. Portanto, o boro que fica aqui, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Seria necessário 5 elétrons a mais para ele atingir o octeto, que geralmente estabiliza um átomo. Mas o boro também é uma exceção. Ele consegue ficar estável com apenas 6 elétrons, ou seja, se ele fizer mais 3 ligações covalentes, ele consegue ficar estável com 6 elétrons por conta da hibridação de orbitais. Seguindo para a família 4A, família 14, ele tem todos os elementos aqui, tá? Eu estou falando isso, vale para todos os elementos da família. É que a discussão de camada de valência fica mais evidente para quem faz ligação covalente, tá? Na família 14, a gente tem o carbono e o silício, que são metais bastante importantes. Eles têm 4 elétrons na camada de valência. E se você reparar, a maioria das moléculas que você desenhou que contém carbono, ele faz 4 ligações, sejam elas simples, duplas ou triplas, certo? Por quê? Eles precisam de mais 4 elétrons
para fazer ligação, para se estabilizar com 8 elétrons. Avançando para a família 15, eu tenho aqui 5 elétrons na camada de valência, o caso do nitrogênio, do fósforo e outros, tá? Então, aqui eu tenho já 5 elétrons, faltam 3 elétrons para atingir o octeto, tá? Portanto, geralmente, nitrogênio e fósforo fazem 3 ligações químicas, que é o número de elétrons que faltam compartilhar para atingir o octeto. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente pode terminar aqui. Família 16 tem 6 elétrons, é a família do oxigênio, o enxofre também é um elemento importante dessa família. Se ele já tem 6 elétrons na camada de valência, geralmente vai fazer mais 2 ligações para atingir o octeto, tá? Tudo isso dentro do ideal, a gente sabe que existem exceções, por exemplo, o enxofre às vezes consegue se estabilizar com mais de 8 elétrons, na camada de valência. Daqui a pouco eu posso fazer um comentário sobre isso. Família 17 possui 7 elétrons na camada de valência. Se você ainda está em dúvida, você pode fazer a distribuição eletrônica, tá? Essa daqui é a família dos halogênios, onde aparece o flúor, o cloro, o bromo, elementos muito importantes, que já tem 7 elétrons na camada de valência, portanto, precisa só de mais um elétron para se estabilizar, ou seja, faz só uma ligação química. E a gente chega nos gases nobres, que já está com a camada de valência completa, o octeto completo que a gente fala, porque ele tem 8 elétrons na camada de valência, tá? Mas existem algumas exceções, tá? O xenônio, que se encontra aqui na família dos gases nobres, consegue formar alguns compostos, mesmo tendo a camada de valência completa com 8. Por que ele faz isso? Ele consegue atingir uma estabilidade energética melhor, ou seja, ele atinge um valor menor de energia, é isso que quer dizer quando a gente fala de estabilidade energética, quando ele faz ligação química com outros elementos e ele consegue se estabilizar com uma quantidade maior de elétrons do que apenas 8, por conta da hibridização, tá? A hibridização, ela acontece forte, né? Alguns elementos conseguem se estabilizar com mais de 8 elétrons a partir aqui do fósforo, tá? Os elementos que, a partir do fósforo em diante, eles conseguem se estabilizar com mais de 8 elétrons, portanto, eles são exceção do octeto. E também aquelas exceções que eu comentei do berílio e do boro também, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma boa dica em desenhar a estrutura de Lewis e, consequentemente, desenhar a geometria da molécula, ok? Bons estudos!